Bom, nesse vídeo a gente vai mostrar como é que a gente vai dividir a cera utilidade para que a gente possa fazer os 3 pilares de cera para servirem de base para a montagem do nosso modelo superior no asa. Então, a gente vai pegar uma lâmina de cera utility, vai dividir ela em 4 pedaços, né, aproximadamente iguais, 3,5, 7, 10,5 e 14. Então, a gente vê que já foram feitas pequenas marcações verticais. A gente vai agora efetivamente fazer uma perfuração, né, uma marcação maior. E o objetivo agora é só cortar. A gente dobra, é uma cera que vocês sabem que é super molinha, maleável. E a gente vai ter, então, a gente só precisa de 3 pilares de cera. E a gente tem esses 3 pilares prontos, tá? Depois que a gente cortar, a gente vai dobrar, a gente vai fazer como se fosse um movimento de rocambole. Vocês estão vendo que a gente está enrolando, né, aquela pequena lâmina de cera utilidade em volta dela mesma. Então, formando como se fossem pequenos rocambolezinhos, que a gente vai chamar de pilares de cera. Então, o nosso objetivo agora é fazer isso. Bom, nesse vídeo, o nosso objetivo é estabilizar os modelos com a cola quente, que vai ser colocada em formato de zigue-zague, unindo os modelos superior com o modelo inferior, tá? E é muito importante que a gente antes avalie a oclusão desses modelos, que às vezes eles vêm com pequenos defeitos. Então a gente deve ocluir esses modelos, apertar, verificando se eles têm alguma báscula, algum balanço, enfim, alguma falha na montagem que possa prejudicar a estabilidade dos modelos e, consequentemente, promover algum erro de montagem, alguma falha na montagem. Então, vocês estão vendo que o modelo está sendo efetivamente apertado com as mãos e a gente verificou que não tem nenhum tipo de falha, não tem nenhum balanço. Aí sim a gente pode pegar a nossa pistola de cola quente, que já estava ligada na tomada há uns 5 minutinhos antes, e a gente inicia unindo o modelo superior ao modelo inferior, aplicando essa camada de cola quente derretida em um formato de zigue-zague. Então a gente sobe e desce, sobe e desce. Não pode colocar pouca cola, tá? É importante que vocês coloquem uma quantidade razoável de cola, não é pouquinha cola. Vocês estão vendo que ela está cobrindo a face vestibular do dente superior e cobrindo a face vestibular do dente inferior. Isso é um cuidado importante, porque tem muita gente que acaba colocando só ali na uniãozinha, só efetivamente na linha de oclusão, né? E às vezes o modelo acaba soltando, tá? Então vocês estão vendo que tem um bastão grande, então tragam um bastão novo para fazer esse procedimento. E vocês estão vendo que foi feita uma volta, aí a gente está girando o modelo e ao mesmo tempo mantendo o modelo ocluído o tempo todo com a outra mão. Tá? Não pode soltar o modelo, não pode em momento nenhum deixar esse modelo bascular, que aí você vai estar perdendo a MH, a estabilidade da oclusão desse caso. Então, o nosso objetivo aqui é apenas unir o modelo superior com o inferior. E por que a gente está tendo que fazer essa etapa? Porque a gente está trabalhando com modelos de laboratório, a gente não tem um paciente de verdade, onde a gente vai poder utilizar um arco facial, que é um acessório do ASA, para que a gente possa posicionar, né, o modelo superior em relação à base do crânio, certo? Então a gente agora, vocês estão vendo que foi colocada a cola quente cobrindo toda a vestibular, né? Olha, está sendo bem mostrado aqui no vídeo. E a gente agora vai aguardar. A gente coloca esse modelo sobre uma bancada e aguarda o tempo da cola quente até que ela esteja completamente endurecida
e a gente não pode de maneira nenhuma mexer nesses modelos, tá? Deixa eles estáveis na bancada. Bom, nesse vídeo a gente está mostrando como é que a gente vai posicionar os 3 pilares de cera que a gente confeccionou com a cera utilidade. Vocês estão vendo que eles devem ser posicionados como um tripé. Então são 2 na região posterior da placa de montagem e 1 na parte anterior da nossa placa. A gente deve posicionar o modelo e vocês vão ver que a gente, quando posicionar o ramo superior, a distância da base da placa inferior deve ser, a base do modelo inferior deve ser similar à distância da base do modelo superior com a placa de modelo superior. E nesse caso não é isso que está acontecendo. A gente está vendo que a distância aqui inferior, ela está muito maior do que a distância que está ali entre a placa e o modelo superior. Então, esses pilares de cera, eles estão muito altos, tá? Eles ficaram muito compridos. O que a gente vai fazer? A gente agora, com uma lecron ou com um estilete, a gente vai cortar ali uns 4 milímetros em altura deles. Nosso objetivo é ter pilares um pouquinho mais baixos para que a gente possa, então, conseguir ter essa distribuição mais equânime entre a base do modelo com a placa de montagem, no tanto superior quanto inferior. Então, vocês estão vendo que os pilares de cera estão sendo novamente posicionados. Gente, e é para prender mesmo, tá? Vocês estão vendo que esses pilares eles estão sendo apertados mesmo contra a placa de montagem. Tá? Essa cera ela tem essa maleabilidade, ela tem essa propriedade que é para realmente ela grudar na placa de montagem, senão o teu modelo vai ficar no ar, vai ficar solto. Então o objetivo é realmente fixar o nosso par de modelos. Então a gente agora fixou, esses pilares estão mais baixos, a gente apertou bem eles contra a placa de montagem inferior e a gente vai novamente fazer aquele teste. A gente tem que visualizar olhando de lado de preferência, tá? A gente avalia se a distância entre a placa inferior e a base do modelo inferior está mais ou menos equidistante à distância da base do modelo superior com a placa de montagem superior. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente vai querer. Tá? A gente tem que avaliar essas 2 distâncias. A gente está vendo que agora a distância inferior ficou menorzinha. Então, a gente pode fazer o quê? Apertar, fazer um pequeno ajuste, está quase bom, né? Então, essa cera, como eu falei, ela é maleável, a gente pode fazer um pequeno ajuste e apertar ela. E só para subir um pouquinho, tá bom? É importante também a gente mostrar, olha, que quando a gente posicionar esse modelo, a gente não pode posicionar ele de qualquer jeito. A gente tem que olhar de cima e visualizar a bordinha ali da placa de montagem inferior. Quando a gente olhar com ele aberto, né, sem o ramo superior, a gente deve visualizar ali essa parte posterior. Isso é extremamente importante e deve ser observado. O centro também da linha média deve estar centralizado, nivelado com o pino incisal. O vídeo de hoje é para a gente aprender a fazer a proporção correta do gesso. A gente vai precisar pesar o pó na balança, que a gente tem a balança aqui, e medir a água com uma seringa, que a gente aconselha uma seringa de 20 ml. E o quanto de pó e o quanto de água que eu vou utilizar. Isso quem vai me dizer, gente, vai ser o fabricante do gesso, que aqui a gente está usando o gesso pedra especial. Então aqui na embalagem, a gente vai ter que ler exatamente o que ele está dizendo, tá? Então, ele indica aqui para cada 100 gramas de pó, para cada 100 gramas de pó, a gente deve colocar de 20 a 23 ml
de água. Então, a gente tem que obedecer às instruções, às recomendações do fabricante, tá? No caso, a gente está usando o Aerostone, que é um gesso tipo 4, um gesso pedra especial. Então, é muito simples. A única observação que eu gostaria de fazer para vocês é que o pó ele deve ser adicionado vagarosamente à água. Isso significa que a gente vai medir primeiro a água. Aqui a gente tem a seringa de 20 ml. Tá? E eu vou colocar como o fabricante me recomendou, de 20 a 23. Vou começar colocando 20 aqui na cuba. E já vou deixar reservado aqui os 3 ml que eu acho que eu posso precisar, né? Ele falou de 20 a 23. Então, agora a gente vai medir o pó. A água está aqui, parece que é bem pouquinha. E a gente vai aprender a usar a balança, né? Como é que a gente faz para usar essa balança? A gente tem que ligar ela, uma balança digital. E a gente coloca a cuba medidora. E o que a gente tem que fazer, gente? A gente precisa zerar. Ó, a gente coloca, tem um dizer aqui escrito, olha, tare. Isso aqui significa nada mais, nada menos que você vai colocar a cuba ou qualquer objeto que você vai utilizar para pesar o gesso e vai zerar o peso desse objeto. Para agora sim a gente pegar o pó, ó, ainda não zerou, isso aqui tem que estar no zero, tá? No zero absoluto. Então é legal que ela esteja centralizada. Zerou. Então agora eu vou colocar o pó até chegar aos 100 gramas que o fabricante do gesso recomendou, tá? Passou um pouquinho, pronto. Olha, eu vou colocar de novo aqui para mostrar para vocês. De acordo que a gente mexe a balança, ela vai saindo um pouco, né? Olha, deu 100 gramas, tá? Beleza, medimos o pó, medimos a água, agora chegou a etapa da espatulação do material para que a gente possa efetivamente fazer a montagem. E esse é o modelo que a gente vai utilizar para montagem. Eu gostaria de chamar a atenção, vocês receberam 2 pares de modelos. Esse aqui a gente chama de modelo de trabalho, e ele vai ter essas ranhuras aqui, que são próprias para que a gente possa fazer a montagem no asa. O outro modelo a gente chama de modelo de estudo, e ele tem a base lisa. Esse aqui é o que a gente vai utilizar para montar no asa. Basta agora que a gente espatule o gesso para que a gente possa iniciar a fase de montagem do modelo de gesso no asa. Bom, agora a gente vai fazer a montagem do modelo superior no articulador. Então, a primeira etapa é a gente fazer o que a gente chama de hidratação desse modelo. Então, o que é a hidratação? Nada mais é do que colocar água, umedecer essa parte superior do nosso modelo de gesso. Vendo? Então, ele tem essa bordinha em volta, que ela é própria justamente para a gente colocar a água ali e a água ficar posicionada. Se na hora que a gente for colocar o gesso, eventualmente essa água não tiver sido absorvida, né, ou evaporada, dependendo disso, vai depender muito da temperatura do ambiente, do dia, a gente vai e coloca ali um guardanapinho de papel e remove esse excesso de água na hora que a gente for colocar o gesso, tá? Mas é extremamente importante a gente fazer essa etapa da hidratação do modelo antes da gente iniciar a fase de montagem.
Para iniciar então a montagem, o pó do gesso e a água já foram previamente medidos conforme as recomendações do fabricante. No caso aqui foi utilizado 100 gramas do pó para 23 ml de água. Então o pó ele deve ser adicionado vagarosamente à água e não o contrário, como muita gente acha e muita gente faz errado. Então a gente vai acrescentando aos pouquinhos o pó, como vocês estão visualizando, e no final a gente inicia a espatulação. Pode colocar um pouquinho, dar uma misturada e no final a gente coloca o restante e espatula. É importante fazer aos poucos para que não voe, não faça, né, aquela sujeira toda do gesso acabar voando aí pela bancada toda. Então vocês estão vendo que está sendo feita essa homogeneização do pó com a água, e aí foi colocado o restinho do pó do gesso, e a espatulação do gesso então está sendo finalizada. Então a gente manipula, espatula bem esse gesso, mistura bem o pó com a água para que a gente possa então fazer essa montagem. Nesse caso aqui a gente está utilizando 100 gramas do pó do gesso para 20 a 23 ml de água, tá? A gente pode utilizar mais, Isso vai depender da quantidade de gesso que você vai utilizar no acabamento. Se você quiser utilizar menos gesso de acabamento, você coloca mais gesso pedra melhorado aí. Se você quiser utilizar mais gesso de acabamento, você coloca menos gesso melhorado. Então a gente colocou pouco gesso nessa fase. Nesse vídeo vocês estão vendo sendo colocado pouco gesso especial. Isso gera um risco maior, tá, gente, de falha de montagem, porque a gente depois vai ter que colocar uma quantidade maior de gesso parede. Observem que o gesso especial está sendo distribuído entre a placa de montagem e a base do modelo. E não pode colocar o gesso de qualquer jeito nessa placa de montagem. Ele está sendo adaptado. Vocês estão vendo que o objetivo, a gente pode dar umas pequenas batidinhas com a espátula de gesso, para que aquele material, aquele gesso, ele escoe e efetivamente ele penetre em todas as retenções, ele cubra todas as retenções daquela placa de montagem. Então a gente distribuiu o gesso entre o modelo e a placa de montagem, agora a gente vai unir, a gente pega o ramo superior do asa e coloca ele em posição sobre os côndilos, sabe? Então, a gente pode fazer uma pequena união, às vezes um gesso não une muito bem com o outro, tá? A gente pode fazer esse ajuste utilizando uma espátula, só para que a gente tenha certeza e segurança que ambas as camadas de gesso estão unidas entre si. É importante a gente não deixar excessos, remover qualquer excesso de gesso, porventura escorra ou caia nessa parte lateral, né, da placa de montagem. Essa parte preta ela deve estar limpa, e na parte lateral também do modelo de gesso. Se a gente quiser, a gente pode eventualmente fazer algum complemento, tomando sempre cuidado para não sujar, não fazer, não deixar excesso de gesso escorrendo, fazer uma montagem limpa. Isso é muito importante para o nosso trabalho. A montagem ela deve estar bem feita e bem limpa. A gente agora tem que aguardar em torno de 30 a 40 minutos para que que é o tempo, né, de cristalização do gesso, a gente remove todo e qualquer excesso, e o nosso objetivo depois vai ser fazer o acabamento com um gesso
um gesso mais barato, né, um gesso branco, que pode ser o gesso Paris, o gesso tipo 2, ou o gesso tipo 3, ou até o gesso especial, se você quiser. Tá? Essa foi a etapa de montagem do modelo superior no articulador semiajustável. A próxima etapa é a fase em que a gente vai fazer a montagem do modelo inferior do articulador. Então, como é que isso vai ser feito? A gente vai continuar com o modelo, o par de modelo de trabalho preso aqui, unido com a cola quente, mas a gente precisa tirar isso aqui. A gente vai precisar tirar os 3 pilares de cera para que a gente possa colocar o gesso pedra especial. Como que a gente faz isso? Vai virar o articulador de cabeça para baixo. Para que a gente vai virar de cabeça para baixo? Para que a gente possa segurar firmemente aqui esse modelo e puxar. A gente está vendo que a gente puxou o ramo inferior sem correr risco de deslocar o modelo inferior que estava coladinho ali com a cola quente. A partir de agora, a gente precisa fazer toda aquela etapa de hidratar o modelo e essa parte aqui da placa de montagem inferior, que a gente utilizou os pilares de cera, tá suja. A gente precisa limpar, retirar essa contaminação da cerutility para que o gesso possa aderir ali. Então, vocês podem passar uma gaze, podem passar um guardanapo. É importante que isso aqui esteja limpo, bem limpo, livre de qualquer contaminação dessa cera que a gente utilizou, tá? É uma etapa super importante de vocês observarem. Vocês veem que a cera ela gruda bastante, né? Ela tem essa propriedade. Aqui também, olha, na base do modelo, é importante remover qualquer resquício de cera utility que tenha ficado. Aí sim, gente, a partir de agora, a gente vai repetir aquela etapa de hidratação e espatulação do gesso para que a gente possa montar o modelo inferior. Bom, para que a gente possa, então, fazer a montagem do modelo inferior, o gesso já está espatulado aqui. E a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez quando a gente montou o modelo superior. Agora a gente está montando o inferior. Então, a gente vai colocar aqui um pouquinho de gesso no modelo e o outro lá na placa de montagem, certo? E depois unir as duas. Como eu falei, é legal que a gente sempre adapte bem aqui. Não deixa esse gesso aqui de qualquer jeito, tenta fazer ele englobar todas as retenções que a sua placa tenha, tá? Dá uma batidinha para adaptar bem. E aí agora sim a gente vai unir. Eu vou virar para cá para a gente enxergar melhor. E agora eu vou unir um modelo com o outro. Então sempre é legal a gente olhar de ladinho, fazer algum ajuste, alguma complementação que se fizer necessária,
Você pode passar tanto a espátula quanto o dedo molhado em água, de preferência, tá? Para que a gente possa ter uma montagem limpa e sem excessos. Bem adaptada, a gente está vendo que a quantidade de gesso que é preconizada pelo fabricante dá super certo para a gente fazer a montagem. Não tem nenhum excesso e nenhuma falta. Então, 100 gramas para 20 a 23 ml de água é de bom tamanho. Tá? E a partir de agora é aguardar de 30 a 40 minutos e esperar aqui a cristalização do gesso.